A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, pastor Marcos passando, para deixar mais uma reflexão para o teu coração que se encontra em Provérbios capítulo de número 22, especificamente o versículo 28, que diz: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Mas eu queria explorar esse texto, meu amado irmão, a partir de mais duas traduções, a NVI e a NVT. A NVI, ela diz assim: não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades e foram estabelecidas por seus antepassados. E a NVT está escrito: não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. E para que nós possamos entender esse texto de uma forma mais ampla, nós precisamos entender em primeira mão que havia uma função geográfica aqui para esse mandamento, ou seja, o proprietário da terra sabia exatamente onde começava e onde terminava a sua propriedade. E isso proporcionava para o dono dessa terra o senso de responsabilidade para aprender a respeitar os limites. Ou seja, meus amados irmãos, tanto o seu pedaço de terra quanto o do seu vizinho. Tinha também, meu amado irmão, uma função ética, ensinando ali um princípio moral, onde, quando terminava o seu direito, começava o direito do outro. E também possuía uma função espiritual, onde não podemos de forma nenhuma remover bases espirituais já estabelecidas e absolutas por bases de novos conceitos meramente filosóficos ou meramente religiosos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, onde ele deixa estabelecido esse princípio, ou seja, não podemos colocar outro fundamento além daquele que já está posto, que é, no caso, Jesus de Nazaré. Portanto, meu amado irmão, o próprio texto se encarrega de explicar o próprio texto, o que são os marcos antigos. E se você pegar a partir do versículo de número 22, ele vai deixar claro: não roube o pobre e nem oprimas em juízo o aflito. O texto vai deixar claro no verso 23, porque o Senhor vai defender a causa deles. O versículo 24, a Bíblia diz: não te associes com iracunda, nem andes com um homem colérico, para que não aprenda suas veredas e assim a sua alma caia em laços. O versículo de número 26 vai deixar claro: não esteja entre os que comprometem e ficam por fiadores de dívida. O versículo 27 vai deixar claro: pois se não tens com que pagar, porque te arriscas perder a cama que está debaixo de ti. Ou seja, aqui são exortações para que as pessoas entendam esses princípios espirituais. Não furte, não minta, não use de fraude, não use de falsidade, não faça falsos juramentos em nome de Deus. Enfim, meus amados, a própria Bíblia explica a própria Bíblia. E é interessante, meus amados, porque esses preceitos bíblicos aqui abordados, esses preceitos bíblicos aqui ensinados, estão debaixo de um padrão estabelecido por Deus, que está lá em Levítico 19, ou seja, o Senhor está construindo um entendimento tanto moral, tanto físico, tanto espiritual, para que nós possamos compreender e viver. No entanto, eu finalizo dizendo o que não são marcos antigos e que nós vemos de forma corriqueira na boca de certos ensinadores que estão por aí. Marcos antigos não são tradições, não são ritos ou cerimônias judaizantes. Marcos antigos não são usos e costumes. Marcos antigos não são legalismo religiosos. Ou seja, marcos antigos não são estilo e moda. Sempre a gente vê aí um e outro querendo definir tamanho de saia, tamanho de roupa, ou tamanho de cabelo, ou brinco, ou coisa do tipo. Não são rudimentos humanos e doutrinas de homens, como bigode, cabelo, unha ou maquiagem. Então, meu amado irmão, se você aprova esse trabalho, se você gostou da mensagem, compartilha, deixa o teu comentário, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, levar o verdadeiro evangelho para os corações das pessoas e sair dessas prisões que só enclausura as mentes daqueles que infelizmente não conhecem o verdadeiro e puro simples evangelho. Deus te abençoe.